Salve, salve, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora que você está assistindo esse vídeo. Muito bem-vindos a Olhar Através e a Flipei Oficial, que é a Festa Literária Pirata das Editoras Independentes, apresentam então aqui para vocês agora, em primeira mão, Uma Dose no Rancho, que é uma série de 4 entrevistas que a gente vai realizar com pessoas que participaram da finalização do longa O Rancho da Goiabada, ou Pois é, meu camarada, fácil, fácil não é a vida. Esse processo de finalização de longa, ele foi contemplado pela Secretaria de Cultura através do Programa de Ação Cultural, que é o PROAC, número 23, do ano 2021, e tem a previsão de estreia para festivais internacionais, intergalácticos, cosmopolitas e interioranos no ano de 2024. E a realização desse processo de pesquisa está acontecendo agora entre 22 e 23. E hoje a gente tem o prazer, a alegria de receber Bruna Caligari, que está aqui on the house. E eu vou me apresentar rapidamente. Bruna, muito bem-vinda, obrigado por estar aqui com a gente. Vou me apresentar rapidamente, depois eu passo para a Bruna também se poder se apresentar e também se audiodescrever. Então, eu sou Rafael Mongelli, eu sou anarquista, sou doutorando em educação pela Unicamp e eu integro a direção do festival, que é a Flipei, que é a Festa Literária Pirata das Editoras Independentes. Eu sou um homem cis, branco, com cabelo castanho curtinho. Eu cortei o cabelo especialmente para a gravação dessas lives, então eu tô com um detalhe aqui na minha sobrancelha, cabelinho na régua, quando fala meus parentes lá de Osasco. E estou usando uma camisa colorida, com formas geométricas, com cores como azul, roxo, não, vermelho, amarelo, umas formas de umas flores. Atrás de mim tem uma geladeira, uma estante de livros, a minha cozinha, a minha sala e o quadro de uma amiga minha que está aqui na parede. E passar aqui a palavra para a Bruna também, para poder se apresentar para a gente que está ouvindo. Bem-vinda, Bruna. Olá, obrigada, Rafael. Obrigada ao pessoal que está organizando essa conversa. Um prazer estar aqui para poder falar um pouquinho do meu trabalho e falar desse filme, O Rancho da Goiabada, aí, dirigido pelo Guilherme Martins. Eu sou uma mulher branca, cis, estou aqui no meu estúdio, na minha ilha de edição. Então, vocês têm alguns computadores aqui atrás, um pouquinho bagunçado. Também estou usando uma roupa florida, colorida, e vamos conversar. Estou aqui para falar sobre o trabalho e sobre o filme no audiovisual. Boa, bora conversar. Adoro quando a pessoa chega animada para a entrevista, a fim de falar, né? O entrevistador já fica... Então, Bruno, acho que a primeira pergunta que eu queria te fazer aqui é, assim, bem objetiva, né? O que é que você fez, né, nesse filme, nesse projeto, O Rancho da Goiabada, junto com o Guilherme Martins? Eu fiz uma consultoria de montagem e auxiliei na pesquisa de alguns materiais de arquivo. Eu sou formada em jornalismo, estudei história, já trabalho aí desde 2005 com audiovisual e me especializei muito nessa área de montagem e material de arquivo, né, de contação de histórias através desses arquivos mais antigos, também aliada a esse trabalho de montagem. Então, Guilherme me convidou para dar uns pitacos aí na montagem e auxiliar nessa pesquisa, que seria uma pesquisa para dar suporte ao argumento do filme e à profundidade do personagem principal aí do filme dele. Massa, muito legal. E quando você fala pesquisa de arquivo, e aí você também trouxe essa sua trajetória no jornalismo e na história, como é que você enxerga nessa narrativa que o Guilherme está construindo essa relação, né, entre o campo da realidade e o campo da ficção, da narrativa? Como é que você vê essa construção, essa relação entre uma coisa e outra? Assim, logo que eu vi o corte do filme, né, logo que o primeiro contato que eu tive com o filme, eu imediatamente notei que o filme se inscrevia numa espécie de tradição do cinema brasileiro, que é aquele cinema que fala um pouco de personagens marginais ou marginalizados, o cinema marginal. Então já me veio em mente diretores como Oswaldo Candeias, ou o próprio Jorge Bodansky, né, que fez o Iracema, uma transamazônica, que é um filme um pouco inaugural desse estilo do docudrama, né, digamos assim, aquele filme que mistura realidade e ficção, que rouba da realidade, né, para construir o personagem e a história, e que está o tempo inteiro tensionando
essa realidade, né? Trabalhando em aspectos documentais, embora exista um personagem ficcional circulando naquele ambiente. Então, assistindo ao filme já me remeteu a esse tipo de cinema, que é um cinema bem brasileiro, bem tradicional nosso, né? O cinema marginal, o cinema da boca do lixo, que trabalha esses personagens transitórios, personagens que são marginais, marginalizados, e geralmente o retirante, né? O Severino, ou o próprio Caipira, personagens deambulantes. Então, isso me remeteu a esse tipo de cinema, que eu acho que o cinema bem latente no filme, acho que essa referência está bem explícita no filme do Guilherme. E aí eu já fui pesquisando esse tipo de referência. Algumas delas, como o filme do Oswaldo Candeias, A Opção, é um filme que entra no corte, mas outros filmes que a gente assistiu e que a gente pesquisou, como O Homem que Virou Suco, outros filmes do Candeias, como A Margem, Zézero, o próprio Iracema, acho que poderia ser uma referência interessante, serviram um pouco como um subtexto, né? Que fortalecia. Acho que o Gui já tinha todas essas referências introjetadas, mas a partir do momento que a gente começou a pesquisar um pouco essas imagens e essa abordagem, né? Esse filme que aborda essa realidade e traz ela para o universo da ficção, isso foi fortalecendo, acho que isso fortaleceu um pouco, deu segurança, né, para o filme do Gui, e algumas coisas entraram no corte, né, para apoiar essa história que ele conta. Então foi um pouco isso. Massa, muito legal. Você foi falando agora sobre essa linhagem do cinema brasileiro docudrama, do cinema marginal, né? E eu acho que tanto a conversa que eu tive com o Zé, agora o Zé Calixto da trilha sonora, o filme inegavelmente tem uma perspectiva política, né? Está defendendo um certo ponto de vista, né? E eu queria saber, assim, para você ou na sua perspectiva, o que diferencia um ponto de vista de um cinema mais hegemônico sobre as questões sociais, um cinema desse marginal, ou um cinema docudrama, né? Como é que você vê isso na construção de uma narrativa que seja contracultural, ou não sei, como é que você diferencia essas duas ou pode ser mais também, né, tipos de construção de uma narrativa, né? Eu acho que o filme do Guilherme, ele é inevitavelmente experimental, né? Porque a partir do momento que você está lidando com a realidade, as coisas fogem um pouco do controle, né? Não existe um roteiro totalmente definido, falas, ou até mesmo decupagem de câmera, né? A câmera também está ali um pouco dentro dessa abordagem documental. O filme é uma experiência, né? E dessa experiência, muita coisa pode sair que foge ao controle. Eu acho que essa é a riqueza do filme. E o personagem do Gui, o Alex, é um cara que provoca, né? Ele faz o filme junto, ele é quase um colaborador ali do Guilherme. Muita coisa sai a partir da iniciativa dele, né? Ele provoca, ele entrevista, ele enfim, as locações que o Guilherme usa são bem, assim, também bares, o próprio canavial, a cozinha, né? A cozinha do restaurante, que é o não lugar, né? O lugar que é o não filme, né? A não locação, né? O bastidor, né? A gente não tem costume de ver filmes nesse tipo de espaço. Então, eu acho que o filme traz um pouco essa referência experimental e arriscada, é o risco, né? É o filme no risco, no limite. Ele vai numa situação limítrofe, mas, enfim, temos um resultado ótimo e agora é assistir para entender aí o que saiu. Com certeza a gente vai acompanhar em 2024, né, quando o filme estrear aí nos maiores festivais de cinema do Cosmos, né, e vamos poder assistir. Espero também que todo mundo que esteja assistindo agora essa live possa também, né, acompanhar a premiere do filme em 2024, no ano que vem, depois que todos os cortes, depois que muito suor e sangue tiver escorrido dos dedos dos montadores desse filme, né. Você falou alguma coisa, assim, sobre uma ideia de cinema caipira e também desses personagens deambulantes, né? Queria saber se você poderia falar um pouco mais dessa categoria de cinema, ou desse tipo de cinema que você também teve acesso, né, nessa pesquisa de arquivo, na sua trajetória também de trabalho, né? O que isso diz particularmente sobre um cinema que seja do Brasil, ou feito no Brasil, ou por que no Brasil a gente tem essa
possibilidade de criar esse tipo de estética, né? Eu acho que esse tipo de personagem, né, o caipira, o próprio retirante, o Severino, é um tipo de personagem quase mítico, assim, né, das nossas histórias. Isso aparece na literatura muito, aparece no cinema, desde Mazzaropi, enfim, filmes que a gente viu, o próprio A Marvada Carne, que foi um filme de referência, que conta a história dessas pessoas que estão em trânsito, né, que estão se tentando se locomover e sair, talvez, de uma realidade para outra, tentando transitar, e às vezes ficam deambulando, um pouco sem destino, um pouco... Isso aparece muito em vários filmes, né? Como eu já disse, o próprio filme do Bodansky, o Iracema, ou esses filmes do Candeias. O interessante é perceber que, como o Gui, ele é um cineasta do interior, né? Ele encarna um pouco essa coisa do cinema caipira, que tem se falado, né, hoje em dia, nem sei se é uma nomenclatura nova, recente, de 10 anos para cá, que é um polo que está crescendo e que tem trazido obras e filmes importantes e que trabalham essa questão do identitarismo. Então, acho que, não sei, isso acho que não é tão racional, né, tão deliberado no filme, mas isso aparece, obviamente, no filme. A gente tem um personagem preto, o próprio Gui é um homem preto, vindo do interior, dentro dessa linha desse cinema caipira, e antes o cinema podia se dizer que se falava sobre o outro, né, o índio, ou o próprio retirante era o outro, né, o amazônico. Esses cineastas, eles falavam sobre o outro, né, e nesse filme eu sinto que o Gui fala um pouco sobre ele mesmo, né. O Alex, que é esse personagem, ele tem muito do Gui, ele tem um pouco essa voz do Gui, esse alter ego, né, do Gui, e ao mesmo tempo ele colabora, ele não é só uma peça que está sendo dirigida, ele cria o filme junto, né. Então acho que esse é um diferencial desse filme do Gui. Eu percebo muito a presença dele, não só olhando uma realidade externa, uma realidade do outro, mas imerso mesmo nessa realidade e procurando trazer as suas questões identitárias, de voz e as provocações que o personagem faz. Então eu sinto muito isso nessa força. Acho que isso também tem muito a ver com o modo de produção do filme, porque é outra tecnologia, cinema digital, é muito diferente do cinema dos anos 70, do cinema que era película, então as bitolas eram mais limitadas. O Gui é um cara que domina todas as etapas de produção de um filme, desde montagem até cor, até direção, até fotografia. Então, acho que isso também traz um diferencial, atualiza um pouco, né, essa forma desse cinema que a gente conhece bem no Brasil, né? Você já trouxe já a última pergunta que eu tinha preparado para hoje, assim, que eu acho que já está na sua fala já, que era qual que era a atualidade de trazer esse tipo de narrativa, que é uma narrativa que ela é muito fundante na nossa identidade como latino-americanos, né, como povo colonizado, como povo que viveu sempre, né, a partir do trabalho braçal, né, e até hoje continuamos ainda nessa mesma lógica, né. E aí você já trouxe já um pensamento de uma atualidade disso, que eu acho que tem muito a ver com esse campo da discussão das identidades, né? Desse cinema que não está mais... Acho que na pré-entrevista você usou uma frase, que você tá você mesma, que é um cinema que pivoteia sobre si mesmo, né? Que aí isso que você falou agora, em outras palavras também, desse cinema que não está mais falando sobre o outro, mas é o cineasta do interior, preto, falando sobre a vida também dos trabalhadores pretos do interior, né? E aí, essa última pergunta seria mais ou menos nesse sentido, você já trouxe já um pouco disso? Queria saber se você gostaria de falar um pouco mais sobre isso, ou se a gente já encaminha para a gente encerrar a nossa entrevista de hoje. O que eu acho interessante desse filme é que ele traz toda essa referência, essa carga de uma cinematografia brasileira. Inclusive, essa referência aparece no filme, porque o Alex, ele vende filme, né? Ele é um camelô de filme brasileiro, ele vende filme, ele fala: estou vendendo Terra em Transe, estou vendendo Bandido da Luz Vermelha. E são filmes que marcaram a história da nossa cinematografia. O Guilherme faz referência direta a isso, e também o modo de abordagem, o modo de direção dele também traz essa carga introjetada, né? Uma coisa que está marcado na nossa cultura cinematográfica. Acho que o Gui traz muito isso é muito aparente no filme. Mas a gente, sim, tem uma coisa mais atual, mais atualizada, o modo como ele filma, a liberdade com que ele filma, que também está ligada a essa questão das novas tecnologias.
e perceber que esse cinema está vivo, né? Esse cinema ainda existe no imaginário dos jovens cineastas. Existem jovens cineastas que ainda querem falar sobre isso, que ainda estão falando sobre isso, e estão cada vez mais atualizando essa maneira de fazer. Porque a história não é linear, né? A gente está sempre pivotando, ela é cíclica, a gente volta nas referências para atualizar elas, para adensar elas. Então é muito legal perceber que esse cinema ainda existe, não é que aquele cinema dos anos 70. Não, ele está vivo, o Gui está fazendo um cinema potente e que está carregado de todas essas referências, está numa linha evolutiva, né, do nosso cinema nacional. Isso é bem, bem nítido. Então acho rico, acho importante, assim. Não se trata de ficar inventando a roda, né, mas às vezes fazendo ela rodar em novos campos, em novos terrenos. Então, acho que o Gui traz isso, acho que essa é a força do filme. Massa, perfeito, Bru. Para mim, estou super satisfeito aqui. Assim como eu finalizei com o Zé, eu vou fazer um convite para convidar as pessoas que estão assistindo agora essa live para poderem também assistir o filme e também se despedir, também fazer uma consideração final. E aí depois eu tomo a palavra e encerro aqui a nossa entrevista de hoje. Então, deixar aqui um recado para quem estiver ouvindo a gente. Bom, agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre o trabalho, sobre esse filme, e convidar todos vocês para conhecer esse filme, O Rancho da Goiabada, que é um filme bem legal e interessante, acho que vocês vão gostar bastante. Maravilha. Então, gente, nos vemos então nas premieres em 2024. Muito obrigado, Bruna, pela participação aqui no Uma Dose no Rancho. É isso. Saúde, camaradas. Nos vemos por aí. Tchau, tchau. Até. Até.